Você conhece um pouco da história de João, discípulo do Senhor Jesus. Ele era irmão de Tiago. E quando o Senhor Jesus os alcançou e os convidou para estar andando ao seu lado, a princípio João e o seu irmão eram conhecidos por Jesus como os discípulos do trovão. E eles eram conhecidos dessa forma porque o temperamento de ambos era um pouco explosivo. Certa feita Jesus entrou numa cidade e a Bíblia diz que naquele lugar as pessoas não quiseram receber o Evangelho, não quiseram dar ouvidos às palavras de Jesus. Então João e o seu irmão disseram assim: Senhor, o Senhor quer que nós oremos para que venha fogo do céu e consuma essa cidade inteira? E a Bíblia diz que Jesus olhou para eles e disse assim: não, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Mas à medida que João caminhou ao lado do Senhor Jesus, assim como eu e você, ele teve a sua vida transformada pelo amor do Senhor, ao passo de que ao final da sua vida, aquele discípulo que outrora era chamado por Jesus de o filho do trovão, passou a ser conhecido como o discípulo do amor. E eu acho interessante, queridos, porque de todos os discípulos, o discípulo mais chegado a Jesus era João. João foi o único discípulo de Jesus que teve a oportunidade de reclinar a cabeça no seu peito. João também foi o único discípulo do Senhor Jesus que esteve com ele em todo o tempo na sua peregrinação pela Via Dolorosa. João participou de todos os momentos. Enquanto Cristo estava sendo julgado no Sinédrio judaico, João estava lá. Foi o próprio João que conseguiu a oportunidade para que Pedro entrasse naquele lugar para também acompanhar o julgamento do Senhor. João foi o único discípulo de Jesus que permaneceu com ele até o momento da sua crucificação. Ele estava aos pés da cruz. Foi ele quem ouviu da boca do Senhor Jesus: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Foi ele também, juntamente com Pedro, os primeiros discípulos a correrem para o túmulo aberto após a ressurreição do Senhor. João tinha um relacionamento especial com Jesus, queridos. E após a ressurreição do Senhor, os apóstolos permaneceram dando testemunho. E o último discípulo de Jesus a passar pelo martírio foi o apóstolo João. A história da igreja conta que João foi afundado num tonel de óleo fervendo. Mas sabe o que é impressionante? É que nada lhe aconteceu. Ele foi afundado nesse tonel de óleo quente e saiu de lá da mesma forma como entrou. É esse João que agora, por causa do testemunho do Senhor Jesus, preso a uma ilha de Patmos, escreve essa carta. Ele está preso por causa do Evangelho. Ele está preso por causa do testemunho de Jesus. E impossibilitado de ter contato com as pessoas. E as pessoas de terem contato com ele. Sozinho e isolado nessa ilha, preso. A Bíblia diz para nós que no dia do Senhor, João ouviu uma voz. Diga comigo, uma voz. Mas não era qualquer voz, querido. A voz que João ouviu era como a voz de muitas águas. E ele voltou os seus olhos para ver quem falava com ele. E a Bíblia diz que o aspecto desse que falava com ele era da seguinte maneira. Assim João o descreveu: seus olhos eram como chamas de fogo. O seu rosto brilhava mais do que o sol. Os seus cabelos eram brancos como a lã. A sua roupa era tão branca como nenhum lavandeiro da terra podia purificar dessa forma. Os seus pés eram como bronze polido. E imediatamente João percebeu e reconheceu: aquele homem era o Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Deus por isso? Era o Senhor Jesus. Agora, quantos anos
fazia que João não via o Senhor. Muitos anos haviam se passado, querido, depois da ascensão do Senhor Jesus às alturas. Quando nós temos um relacionamento íntimo com alguém, e nós perdemos essa pessoa de vista, o que é que fica no nosso coração? O que é que fica? Saudade. Você consegue imaginar o tamanho da saudade que João estava de Jesus? E Jesus aparece para João, e ele diz assim para ele: João, sobe para cá, porque eu quero mostrar para você as coisas que estão acontecendo, e ainda aquelas que hão de acontecer. Há poucos dias atrás, você vivenciou isso como eu, dia 21/12/2012. Só falavam do tal do final do mundo. Inclusive noticiários e jornais usaram a Bíblia Sagrada em muitos momentos para noticiar a respeito das coisas do final dos tempos. E essa carta, escrita por João do Apocalipse, ela fala sobre o final dos tempos. Ela fala sobre adventos que acontecerão antes da vinda do Senhor Jesus. Ela fala sobre um falso profeta, fala sobre a besta, fala sobre o anticristo, fala sobre pragas, fala sobre cálices, sobre cavaleiros. Mas você não acha interessante? Dentre tantos assuntos que estão escritos nessa carta, o primeiro assunto a ser tratado por João não é sobre o anticristo, não é sobre o falso profeta. O primeiro assunto a ser tratado por Cristo com João não é sobre a besta, não é sobre os cálices da ira. O primeiro assunto a ser tratado por Jesus com João é a respeito da igreja. E por que a igreja? É simples. É porque é pela igreja que ele morreu. Também é pela igreja que ele ressuscitou. Também é pela igreja que ele vive a interceder à direita de Deus, conforme é escrito para nós no livro de Hebreus. A igreja leva centralidade, irmãos, nos assuntos de Jesus. Ela leva prioridade nos assuntos de Cristo.